Bom dia! Fala, galera do sexto ano. Vamos lá? Página 470. Questão 2. Uma parte de um quadrilátero cujos vértices são os pontos A, B, C e D está desenhada a seguir. Na apostila de vocês, o que vocês podem perceber? Vocês têm o segmento A, B e o segmento BC. A minha ela já está completa, certo? Letra A. Usando o transferidor, determine a medida do ângulo desse quadrilátero com vértice no ponto B. Como nós vamos proceder? Como eu ensinei. O centro do transferidor deve coincidir com o vértice. O lado do ângulo deve estar alinhado com a linha de fé e passando pelo zero, certo? O zero aqui, nós vamos usar aqui a medida de baixo e percebemos que nós temos uma abertura de 50 graus, ok? Então, aqui nós temos um ângulo de 50 graus. Essa é a resposta da letra A. Os ângulos do quadrilátero com vértices nos pontos A e C medem, respectivamente. Nós vamos construir aqui um ângulo de 120 graus e no C um ângulo de 100 graus. Usando régua e transferidor, desenhe esses ângulos e determine o vértice D do quadrilátero. Vamos lá? Para facilitar, eu coloquei a apostila nessa posição. Como eu construo um ângulo? Eu tenho que ter uma semi-reta base, certo? Aqui a nossa semi-reta é o segmento de reta AB. Por que aqui é um segmento de reta? Porque tem começo e tem fim. Nós vamos alinhar no vértice A o nosso vértice A com o centro do transferidor e o lado AB em cima da linha de fé. Aqui está alinhado, aqui percebam, é onde eu tenho 120 graus, certo? Eu fiz um tracinho. Por esse tracinho, eu vou prolongar do vértice A, passando pelo tracinho que indica 120 graus, certo? Prontinho. Essa abertura possui 120 graus. O que nós faremos agora? O mesmo, só que no ângulo C. Voltei a apostila para a posição inicial. Vamos fazer o centro do transferidor coincidir com o vértice C. Em cima do lado BC, a linha de fé. Aí nós vamos marcar aqui o zero, ó, começando daqui até 100 graus. O 100 graus está aqui. Fiz um pontinho. O que eu vou fazer agora? Ligar esse pontinho, que é a marcação de 100 graus, com o C. Esse ângulo tem 100 graus. Certinho? Agora, colocando o transferidor aqui, no vértice D, certo? Alinhamos certinho o vértice com o centro do transferidor aqui com o zero e você percebeu? O ângulo D tem quantos graus? 90 graus. A medida dele é o ângulo reto. As medidas dos lados. Agora, vamos lá. O quadrilátero obtido está mostrado aqui em cima, com a indicação das medidas dos ângulos. O ângulo A, que mede 120 graus, o ângulo D, que mede 90 graus. O ângulo A, que mede 120 graus, o ângulo B, que mede 90 graus, o ângulo C, que mede 100 graus. Determine com o transferidor a medida do ângulo do quadrilátero com o vértice no ponto D. Nós já medimos e descobrimos que ele mede 90 graus. Agora, a próxima pergunta. Qual é a soma das medidas dos 4 ângulos internos do quadrilátero? Vamos lá?
nós temos que somar os 4 ângulos. 120 graus, mais 50 graus, mais 100 graus, mais 90 graus. A soma desses 4 ângulos é 360 graus. Caso alguém fique com dúvida, eu vou repetir novamente. Não se preocupem, quando nós voltarmos para as aulas presenciais, eu explico novamente. Eu vou até a sua mesa e te ensino, ok? Agora, alguns elementos geométricos e suas representações. Ao longo dos seus estudos de geometria, você vem trabalhando com diferentes elementos, como pontos, retas, polígonos e ângulos. Nesta sessão, faremos um resumo desses elementos, destacando o modo como eles são representados na matemática. Agora nós vamos para a página 471. Prontinho! Página 471. Pontos, retas e segmentos de reta. Os pontos são os elementos mais básicos da geometria. Qualquer figura geométrica é formada por um conjunto de pontos. Em geral, usamos letras maiúsculas para nomeá-los, como se observa na representação a seguir. Nós temos aqui o ponto A e os pontos são representados por letras maiúsculas. Agora eu preciso que vocês peguem o marca-texto para nós grifarmos, porque essa frase é muito importante. Prontinho, eu já grifei. Agora vamos lá. As retas são representadas por uma linha, como mostrada na figura. Geralmente usamos letras minúsculas para nomeá-las. Então, aqui nós temos a reta R e ela é nomeada por uma letra minúscula. Uma reta não tem começo e nem fim. Ela é infinita, tanto na esquerda quanto na direita. Evidentemente, não é possível desenhar uma linha com essa característica em uma folha de papel. Por isso, ao resolver problemas de geometria, é importante saber que podemos prolongar, aumentar a linha que representa uma reta, tanto quanto desejarmos, em ambos os sentidos. Então, a reta é infinita, tanto para a direita quanto para a esquerda. Agora, nós vamos grifar essa parte que é importante. Prontinho, eu já grifei, peço que vocês grifem também. As retas são representadas por uma linha. Uma reta não tem começo, não tem fim, e ela pode ser prolongada. Aqui nós temos uma reta S que foi prolongada à direita, tá bom? Também é possível nomear uma reta a partir de 2 pontos pertencentes a ela. Nesse caso, escrevemos os 2 pontos e desenhamos sobre eles uma seta dupla. Por exemplo, a reta abaixo pode ser nomeada como reta PQ, porque ela passa pelos pontos P e Q, ou você pode inverter a posição das letras, reta QP. Por que essa seta dupla? Essa seta indica que ela é infinita, passando pelo P, e é infinita passando pelo Q, certinho? Então, é interessante e que vocês grifem também. Agora que nós já falamos da reta, vamos falar do segmento de reta. Eu também já comentei. Um segmento de reta é parte de uma reta, limitada por 2 de seus pontos, que são as extremidades desse segmento. Ou seja, um segmento de reta tem começo e tem fim. A representação de um segmento de reta é feita com a indicação de suas extremidades. O que diferencia da representação de uma reta é um traço. Por quê? Porque tem começo no P, termina no Q. Então, o segmento pode ser PQ com o traço em cima ou
Q, P com o traço em cima. A ordem das letras não importa. Quando é um segmento de reta, é um traço, porque tem começo e tem fim. Quando é uma reta, é uma seta dupla, porque não tem começo e não tem fim, ok? Para nomear um segmento, escrevemos suas extremidades e desenhamos um traço horizontal em cima, como eu acabei de falar. A ordem das extremidades é indiferente, ou seja, podemos nos referir ao segmento da figura como segmento PQ ou segmento QP. A ordem aqui, eu falei, não importa. Para indicar o comprimento do segmento PQ, também chamado de medida de PQ, deixamos de escrever o traço horizontal. Dessa forma, se o comprimento do segmento PQ for 5 centímetros, indicamos PQ igual a 5 centímetros. Você tira o traço porque você tem o valor da sua medida. O que nós vamos fazer agora? Grifar essa parte que é importante. Prontinho, eu já coloquei o que é importante. Então, um segmento de reta é parte de uma reta limitada por 2 de seus pontos, que são as extremidades desse segmento. Para nomear um segmento, escrevemos as 2 extremidades e desenhamos um traço horizontal em cima. O traço duplo, o traço com seta dupla é para a reta. Se o comprimento do segmento PQ for 5 centímetros, o que acontece? Você tira o traço horizontal e coloca PQ igual a 5 centímetros, ok? Estamos agora na página 472. Polígonos. Observe os 2 polígonos a seguir. Nós temos o polígono verde e o polígono laranja. O polígono desenhado à esquerda é um quadrilátero, pois possui 4 vértices. Os pontos A, B, C e D são os vértices. Nós temos os lados. O lado AB, BC, CD, DA. São 4 lados. Então, ele é um quadrilátero. Ele tem 4 vértices e 4 lados. Já o outro polígono, o da direita, é um pentágono, pois apresenta 5 vértices. Tem o vértice S, O, R, T e S. E tem 5 lados. O lado SO, OR, RT, TE e S. Um polígono pode ser nomeado escolhendo-se um de seus vértices e percorrendo os demais, de maneira consecutiva, ou seja, um seguido do outro, em um dos sentidos possíveis, horário ou anti-horário. Por exemplo, o quadrilátero acima, ele pode ser chamado de A, B, C, D. Ou, vamos começar pelo C, ó. C, B, A, D. Aí você escolhe se você vai percorrer no sentido horário ou anti-horário. Atenção, está explicadinho aqui ao lado. Escreva 2 maneiras possíveis de nomear o pentágono desenhado no início desta seção. Como nós podemos nomear esse pentágono, tá? Pode ser S-O-R-T-E, aí fica S-O-R-T-E, fica sorte. Aí você escolhe, pode percorrer no sentido horário ou anti-horário. Aqui tem um outro exemplo, ó, no sentido anti-horário, R-O-S-E-T. Você pode escolher 2. Você escolhe, tá? Existem muitas possibilidades. Agora, semirretas. Eu já comentei com vocês sobre as semirretas. Na reta a seguir, foram marcados os pontos A, P e B. Considere a figura formada por todos os pontos desta reta, que estão à esquerda do ponto P, incluindo o próprio ponto P.
Tal figura corresponde a uma semi-reta. O ponto P, que representa o início da semi-reta, é chamado origem. Para nomear uma semi-reta, escrevemos primeiro a sua origem e depois outro ponto qualquer dessa semi-reta, desenhando sobre eles uma seta orientada para a direita. Assim, a semi-reta acima é a semi-reta PA. O P é a origem, ela é infinita passando pelo A. Como exemplo, observe a representação da semi-reta PB. Ela começa, tem origem no P e é infinita passando pelo B. Na reta, a seta é dupla, é para os dois lados, porque a reta é infinita em ambas as extremidades. Já a semi-reta é infinita apenas em uma extremidade. Vamos grifar aqui o que é importante agora? Prontinho. Agora vocês vão grifar como eu grifei. Já grifaram? Então, por hoje é só. Acabamos a aula de hoje. Até a próxima aula. Espero que todos tenham entendido. Não entendeu? Pausa o vídeo, volta e assiste de novo. Um beijo e tchau, tchau!